Olá, tudo bem? Sou Felipe Teló. Estamos aqui gravando mais um vídeo para você e hoje para falar de decisão. A gente vai falar desde a decisão mais simples, levantar da cama ou não levantar, escolher essa roupa ou aquela roupa, ou daquela decisão mais preciosa para você. Decido focar no problema ou decido focar no resultado? E para falar sobre decisão, tá ele aqui na tela comigo. Ele que vem de lá do Montreal, no Canadá. Coach financeiro Daniel Trezub, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Que bom te receber aqui, Daniel. Obrigado por disponibilizar seu tempo, tá? Obrigado por participar conosco em mais uma entrevista. E, É Daniel, isso. conta um pouquinho da sua história para nós, por favor. Vamos lá. Eu me considero um cara normal. Eu era uma pessoa bem normal. Ainda sou, ainda acho que sou uma pessoa bem normal. Mas eu digo normal no sentido financeiro da coisa. Que eu vivia como um grande parte do pessoal com uma dívida de cheque especial e uma dívida de cartão de crédito. E daí aquele rolo sem fim, sabe, né? Quer dizer, não sei se você sabe, tipo, né? Sei bem como é que é. Né, que recebe teu salário, ele cai só para cobrir o cheque especial, daí zera a tua conta, daí você começa a ter os seus gastos do mês e essa conta vai ficando negativa de novo, daí no mês seguinte cai o teu salário, ele zera de novo e assim vai. Né? E eu tinha um cartão de crédito também, não era um limite muito alto, mas eu tinha um cartão de crédito também tinha uma dívida de cartão de crédito também, tipo, como eu não tinha dinheiro no banco, eu não queria ficar usando muito o limite do cheque especial, eu acabava usando o cartão de crédito, né, para tentar dar aquela equilibrada na coisa, no final das Sim. contas. E eu tinha emprego, como todo mundo, eu trabalhava, né, casado, tinha minha filha, tipo, eu vivia a minha vida, basicamente. Mas Dani, teve um episódio na sua vida que a gente estava conversando antes que você só tinha R$ 30 para passar o mês inteiro, cara. Como é que foi essa loucura toda? É, isso foi, faz bem, acho que uns mais de 10 anos já, graças a Deus. Faz tempo, faz tempo. E como eu estava sempre usando o limite do cheque especial, sempre, todo mês, mês após mês eu estava usando o limite do cheque especial. Um dia o banco resolveu que ele ia cortar meu cheque especial. E resolveu que eu não era um bom cliente, ou sei lá qual foi a ideia dele, resolveram cortar o meu cheque especial. Então o que aconteceu? Meu salário caiu na conta, zerou a conta, né, pagou o cheque especial e o banco cancelou o limite. E daí sobraram R$ 30 na minha conta, que Uau! era o que eu teria para passar o mês. Cara, É. e aí, que você fez? Aí primeiro eu sentei e chorei, basicamente, né, falei, agora ferrou tudo, não tem o que fazer, tô perdido. Mas depois que eu me recompus, digamos assim, né, depois que passou esse primeiro momento, esse primeiro sentimento, que foi bem ruinzinho, eu diria até. Depois que passou esse sentimento, eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer alguma coisa. Que eu não podia continuar assim, nessa mesma vida que eu estava levando, né, financeiramente falando, digamos assim. Não podia continuar Você nessa. decidiu focar na solução. Porque o problema já tinha acontecido. O problema já tinha acontecido, já não tinha o que fazer, entendeu? O banco cancelou e pronto, cancelou. Não. Tipo, eu não ia voltar no banco e pedir limite de novo, entendeu? Por quê? Porque eu entendi, nesse momento eu entendi que essa não era a solução era outra, a solução tinha que ser outra coisa, sabe? E eu comecei a pensar que finalmente, eu era responsável pela minha vida, pelas decisões que eu tomava e tudo mais, e não os outros. Apesar de ter sido o banco que decidiu cortar o meu limite, né? Mas isso serviu de pontapé, um pé na bunda, para eu me ligar que eu tinha que tomar controle dessa situação. Eu tinha que tomar controle da minha vida em geral. E como é que foi tomar essa decisão, Dani? Por que foi importante essa decisão na sua vida? Pô,
essa é uma pergunta difícil, ao mesmo tempo tão óbvia para mim, pelo menos, né? Porque justamente quando eu tomei essa decisão, a partir dessa decisão, muitas outras vieram com mais facilidade, entendeu? Uhum. Porque a partir dessa decisão, a partir do momento que eu pensei, cara, não, eu tenho que dar um jeito nisso, não são os outros que vão dar um jeito nisso. Não é meu chefe, não é o gerente do banco, eu tenho que dar um jeito nisso. A partir do momento que eu entendi que isso era responsabilidade minha, que eu dei para mim mesmo essa responsabilidade, as outras decisões passaram a ser responsabilidade minha também. Então, tipo, uma após a outra, eu fui tomando outras decisões que tinham como meta uma melhora, sempre uma melhora, sempre uma melhora. Então eu passei a pensar mais, tipo, será que isso faz bem para mim ou será que isso não faz tão bem para mim? Será que isso vai de encontro ao que eu quero da minha vida ou será que isso não vai de encontro ao que eu quero na minha vida? Fez você tomar ações diferentes. Exatamente, diferentes do que eu vinha tomando até então. Porque até então, Felipe, era aquela coisa de deixar a vida me levar, sabe? Você vai indo, daí a gente vê o que a gente faz, daí acontece uma coisinha, você dá um jeito de adaptar, aí acontece outra coisa, você dá outro jeito de adaptar, e assim vai indo. A partir desse momento eu falei, não, no meu dinheiro mando eu, não é o meu dinheiro eles mandam em mim. Uau, que incrível isso, cara. Essa decisão mudou tudo, cara, mudou tudo, porque a partir do momento que eu entendi que eu mandava o meu dinheiro e não ele mandava em mim, aí eu realmente passei a mandar no meu dinheiro. Era pouco, mas eu mandava nele. Dani, você como coach financeiro hoje, depois de ter vivido toda essa dor aí que a gente pode dizer, que dica você dá para quem está passando por isso que você passou, ou por quem não quer passar por isso que você passou? Que dica que você pode dar para gente? Primeira de tudo, você tem que querer mudar. Isso é básico, Se você não quiser mudar, você não muda. Não adianta. A gente só consegue mudar a gente mesmo, a gente não consegue mudar os outros. Se os outros não conseguem mudar, a gente não consegue mudar quando a gente quer. Essa é a primeira de todas. Então, a partir do momento que você decidir mudar, aí você pode fazer um monte de coisa para melhorar a sua situação, ou numa dessas até não cair nessa situação. Né? E de 3 dicas que eu posso te dar, a primeira delas, que é básico, todo mundo sabe disso, mas é muito difícil a gente fazer, e você provavelmente vai concordar comigo, você tem que gastar menos do que entra de dinheiro para você. Sempre tem que gastar menos do que entra. Isso é básico. Se você tiver uma empresa, você vai ter que saber disso. Se você Dani, for um gerente de qualquer coisa, você tem que saber disso. Repete para nós que como nós estamos fazendo ao vivo aqui, a nossa internet deu uma cortada na sua fala. Repete a primeira dica, por favor. Você tem que gastar menos do que entra de dinheiro na sua vida. Tem que gastar menos do que entra. Excelente. Básico. Isso é básico de finanças. Devia ser ensinado no colégio. Mas e que mais você pode falar dessa primeira dica, Dani? Quando, assim, você já cortou tudo que tinha para cortar do que você está gastando, mas mesmo assim ainda não deu. Não é menos do que... Duas partes, né, Felipe? Você tem que gastar menos do que entra. Se você já está gastando menos em tudo que você pode, você tem que aumentar a tua receita. Você tem que fazer mais dinheiro. Você tem que ganhar mais. Ótimo. Né? Então, se você conseguir fazer essas duas coisas, nossa, olha, o ganho que você tem é muito maior. Então, se você só, vou só gastar um pouquinho menos. Pô, você tem um ganho, né? Agora, vou gastar um pouquinho menos e vou fazer mais dinheiro. Porra, que cara. Quando você teve aquela dificuldade dos R$30, Dani, você resolveu tomar algumas ações diferentes, correto? Justamente para fazer mais dinheiro, né? Fazer mais dinheiro, exatamente. Porque para mim era mais fácil justamente tentar fazer mais dinheiro do que cortar mais gasto, entendeu? Porque, óbvio, se eu já estava vivendo no limite, o meu cheque especial do meu cartão é porque os meus gastos já estavam, né?
A solução nessa hora não foi empréstimo, não foi pedir dinheiro emprestado. Não, porque o que eu pensei na época? Se eu pegasse, por exemplo, o dinheiro emprestado da minha mãe, por exemplo, que eu podia. Mãe, me empresta um dinheiro aí que eu não tenho dinheiro para passar o mês. Eu só ia estar protelando a solução desse problema, entendeu? Eu ia estar transferindo o problema da conta do cheque especial para um empréstimo com a minha mãe, para um empréstimo com outro banco, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então a solução na qual eu pensei, que eu comecei a trabalhar nisso, foi começar a fazer trabalho freelance, começar a fazer trabalho para fora as minhas horas vagas, para ver se eu conseguia ganhar mais. Que bacana, Dani. E a segunda dica, o que você tem pra gente? Segunda dica você precisa monitorar, você precisa saber para onde está indo o teu dinheiro. Não adianta você ter uma ideia na cabeça, assim, tipo, não, eu sei que eu gasto tanto com o carro, eu sei que eu gasto tanto com não sei o quê. Não adianta, essa tua ideia está errada. Eu te digo isso agora sem nem saber quais são os teus gastos. Essa tua ideia que você tem na cabeça está errada. Então, nessa hora... E quando você começa a monitorar... Oi, diga, desculpa. Nessa hora é importante fazer uma lista. O que você recomenda, Dani? Então, tem gente que se dá bem com caderninho, tem gente que se dá bem com folhinha, tem gente que se dá bem com planilha do Excel, tem gente que se dá bem com aplicativo do celular e tal. Eu recomendo para os meus coaches, né, para o pessoal que me procura, o aplicativo do celular, porque está sempre com você, né? A hora que você vai lá na padaria, comprou R$5 em pão e não sei o que, você já anota ali na hora, você não deixa para depois. Deixar para depois não acontece. E tem algum aplicativo que você já pode indicar aqui assim de cara pra gente? Eu gosto do Guia Bolso. Gosto bastante do Guia Bolso, ele é bonitinho e tipo, é bem prático, assim. Então ele não te dá muito... Não te assusta, assim, entendeu? Porque coisa de dinheiro tem que ser bonitinho. E tem um outro que eu não lembro o nome agora, depois eu te dou, você põe lá na Sim, lista. eu coloco aqui no link abaixo. E a última dica, faça um planejamento. Você tem que ter planejamento para onde o teu dinheiro vai. Você tem que saber para onde ele está indo e você tem que saber para onde ele vai em seguida. Tipo, no próximo mês, na próxima semana, seja o que for. Se você conseguir fazer essas 3 coisas, gastar menos do que entra, fazer um registro do que você gasta e um planejamento, cara, você está feito. Aquela história da mala, né, Dani, que você estava me explicando antes? Sim. Eu sempre falo que um planejamento financeiro, digamos assim, né, um orçamento financeiro, alguma coisa do gênero, é a mesma coisa que você arrumar uma mala para uma viagem. Você tem que focar no que você está colocando dentro da mala, não no que você está deixando no guarda-roupa. E para você arrumar a mala da viagem, você tem que saber para onde você está indo. Você tem que saber como é que vai estar o clima, quanto tempo você vai ficar. Você tem que fazer um planejamento. Então você vai focar naquilo que está na mala. Então quando você faz um planejamento do teu dinheiro, você não tem que ficar pensando, mas eu não vou poder fazer não sei o que, eu não vou poder ir no cinema, não sei o que. Não, você tem que focar no que você está planejando fazer. É a mesma coisa. Que legal, Dani. Cara, incrível essas dicas. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui participando dessa entrevista comigo, tá? Espero que tenha ajudado você que está assistindo a gente. Já me ajudou bastante a minha conversa com o Daniel. E se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixa sua pergunta. Eu e o Dani, a gente já se comprometeu em responder o máximo possível, né? Com o maior tempo que a gente tiver. E Dani, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Abração para você, obrigado pelo convite. E precisando de qualquer coisa, só dá um grito. Até mais, Dani. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Abraço.